Há quase 90 anos, o mundo tomou conhecimento de uma das mais horrendas páginas de sua história. Eu me refiro ao assassinato em massa de judeus nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Os horrores da guerra e a covardia implícita geram, até os dias atuais, comoção, discursos, filmes, documentários e, claro, livros. Há quem diga que, até hoje, não conseguimos compreender o que se passou naquele período, por conta da tamanha complexidade de todos os fatores que culminaram no Holocausto e do próprio Holocausto em si. Estima-se que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos e outros tantos tiveram suas vidas achincalhadas. A Alemanha nazista foi alvo de ataques conjuntos. Foi dividida, sitiada e foi alvo de vigilância durante décadas. E ainda hoje carrega a herança de sempre ser alvo de desconfiança de outros países. Mas aí eu pergunto, se a atenção que as potências mundiais deram ao caso alemão foi por conta dos atentados contra a humanidade, como é o discurso corrente por aí, por que outros casos, com números maiores e números menores de vítimas, não receberam tal atenção? No ensaio 5 anos, publicado no Brasil pela editora Intercontinental, com a omissão do nome do autor por motivos óbvios, é retratado o sistema de julgamento político na União Soviética. Nesse sistema, as pessoas eram julgadas e enviadas aos campos de concentração pelo simples ato de se oporem ao governo. Esse sistema, eu lembro, não foi inventado também pela União Soviética. Desde os anos 1800, a Inglaterra e a Bélgica mantinham campos de concentração no continente africano, onde as pessoas sequer eram julgadas e tinham que fazer trabalho escravo para sustentar a riqueza dessas nações europeias. Mas enfim, tal fato foi imitado por Hitler, que mesmo sem alcançar as dimensões soviéticas, onde aproximadamente morria um homem a cada 5 minutos, o Gulag foi um dos maiores centros de trabalho escravo e extermínio dos quais se tem conhecimento. E em relação a isso, em relação aos seus presos, até hoje nada foi feito. Outro caso, que é muito mais recente, diz respeito ao genocídio ocorrido em Ruanda, que é um país africano, no ano de 1994. No caso ruandês, os responsáveis pela chacina foram os próprios cidadãos do país. Diferente lá da Inglaterra, que invadia os países africanos, esse país é basicamente composto por duas etnias, os Tutsis e os Hutus. Perdoem se estou pronunciando errado. Há um longo histórico de desavenças entre essas duas correntes. E o preconceito é mútuo e gritante. Em 94, os Hutus, que eram liderados pelo então presidente do país, cometeram um genocídio contra os Tutsis. Não há números exatos sobre os mortos no país africano, mas estima-se que em 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas. A maioria dos assassinatos foi realizado com golpes de facão. Pois é. Assim como afirma o jornalista Philip Gurevitch, em sua obra Gostaríamos de Informá-lo que amanhã seremos mortos com nossas famílias, livro esse publicado em 98 e que é a base para o vídeo de hoje, ou seja, é uma busca de incentivar a leitura deste livro que é muito importante. O caso de Ruanda pode ser comparado apenas com as detonações das bombas atômicas em Nagasaki e em Hiroshima pela velocidade do genocídio em vista às armas utilizadas. Comparando aí o número de mortos com uma bomba atômica, mortos praticamente simultânea, para 800 mil pessoas serem mortas com golpes de facão, realmente é um tipo de comparação que só pode existir entre esses dois fatores, entre esses dois casos. E é esse o apontamento que o Philip Gurevitch faz.
Por meses, os cadáveres de Ruanda estiveram amontoados pelas ruas do país. E aí o jornalista ele passava pelo meio e ele vai retratando isso no seu livro. Os padres entregavam fiéis aos assassinos. Ou seja, eles reuniam as pessoas na igreja, fechavam as portas e deixavam que fossem assassinados. Médicos matavam seus pacientes. Policiais fuzilavam policiais. O caos estava instaurado naquele país. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi contatada por várias vezes, mas recusou ajuda para cessar aquele assassinato em massa. Nenhum país interveio no conflito como era de se esperar. E aí o Gurevitch ele traz no livro apontamentos do general do exército canadense, Romeu Dallaire, que atuou em uma pífia missão na Ruanda, onde eles tiveram ali algumas tentativas de cessar, de recuperar ali, garantir a paz naquele ambiente. Ele afirmou em uma entrevista as aspas que eu trago agora. Nem comecei minha queixa de verdade sobre a apatia e o absoluto alinhamento da comunidade internacional, e particularmente do mundo ocidental, diante da situação dos ruandeses. Porque, fundamentalmente, para dizer de modo franco e como um soldado, quem diabos se importa com Ruanda? Quero dizer, pense bem, essencialmente, quantas pessoas de fato se lembram do genocídio em Ruanda? Eu garanto que você que está assistindo ao vídeo, se já não conhecia o caso, também nunca nem ouviu falar. Continuando. Conhecemos o genocídio da Segunda Guerra Mundial porque toda a turma estava envolvida. Toda a turma é os países ricos. Mas quem está realmente envolvido no genocídio em Ruanda? Quem compreende que mais gente foi morta, ferida e desabrigada em Ruanda que em toda a campanha iugoslava, na qual despejamos 600 mil soldados e na qual estava todo o mundo ocidental, e na qual estamos despejando bilhões e ainda tentando resolver o problema? Quanto está realmente sendo feito para resolver o problema de Ruanda? Quem está se afligindo por Ruanda e vivendo de fato seu drama e suas consequências? Quero dizer, existem centenas de ruandeses que conheci pessoalmente e que encontrei chacinados com suas famílias inteiras. E divulgamos toda esta informação diariamente e a comunidade internacional ficou olhando. Então, percebe-se essas aspas fortes do general Romeu Dallaire que o Gurevitch traz no livro para expor que o tamanho da hipocrisia da comunidade internacional quando ela se refere a conflitos armados. Geralmente, o que importa é o ganho financeiro que haverá com essa guerra ou as perdas que dali sucederão. Mas o que nós podemos aprender sobre os três casos? É que a importância do humano para o humano é sempre sobrepujada pelo capital. A intervenção realizada na Segunda Guerra não teve outro objetivo senão a relação econômica entre a anexação de territórios pela Alemanha e o comércio de tais países. Judeus estavam em uma situação horrível de vida, não só na Alemanha, mas em vários outros países da Europa, desde os anos 1700. Portanto, é uma falácia dizer que a intervenção foi para salvar as vidas daquelas pessoas que estavam sofrendo. Isto é uma mentira. Da mesma forma, hoje, fontes antagônicas, lideradas pelos Estados Unidos e pela Rússia, entram em combate no Oriente Médio e agora, recentemente, no início de 2022, também na Ucrânia. O interesse desses países não é salvar as crianças atingidas por armas químicas, como era o caso da Síria, mas sim defender seus interesses na rota de escoamento de petróleo, escoamento de gás, escoamento de alimentos, enfim,
comércio. Entretanto, quaisquer desculpas, elas servem e sempre são muito bem acatadas para legitimar a ação desses países. Isso se chama... E para isso usa-se muito a mídia, certo? Porque é um dos meios para garantir o soft power desses países. Ou seja, o convencimento através da composição de um ganho hegemônico sobre a população. A técnica tornou-se condição de viver e a hipocrisia legitima a riqueza dessas nações. E é claro que, enquanto isso, Ruanda ainda não se reestruturou. Os países africanos, que outrora foram colônias europeias, ainda hoje, alguns com muitas décadas de sua independência, ainda amargam a devastação e o esquecimento. Mas é claro que a comunidade internacional sempre voltará os olhos para si mesma. E quando se fala em comunidade internacional, fala-se dos países do norte global, Europa, Canadá e Estados Unidos. O resto, tanto faz para eles e jazem no esquecimento. E é isso aí, pessoal. Se vocês se interessam por uma leitura instigadora, real, e que fará repensar o modo como nós vemos a geopolítica mundial, vale muito a pena ler o livro do Philip Gurevitch. Até a próxima.